Oi, gente. Então, sabe o que eu vim fazer? Final de mês, mudança de mês de janeiro para fevereiro de 2022. Eu vim mostrar para vocês o que eu escrevi em cada caderno ao longo desse mês. Pretendo fazer isso ao longo de todo o ano, vamos ver. Bom, esse aqui é o meu caderno de tudo. Ele está repaginado porque eu coloquei essa arte lindíssima da Color Lilás. Quem viu, vivi um surto de Color Lilás, coloquei ela em todos os lugares. Mas enfim, essas aqui foram as páginas que eu escrevi antes de janeiro. Depois eu vou gravar um folhear inteiro do caderno, como eu sempre faço para vocês, mas eu queria registrar dessa forma, eu acho que vai ser bem legal também. Bom, então aqui eu faço a visão anual e já vi que não vai durar muito tempo, porque em breve eu já vou mudar de caderno, porque ele já tá no finalzinho. Eu acho que provavelmente no meio de fevereiro eu vou ter que migrar de caderno, mas enfim. A visão anual, então à medida que eu vou sabendo das coisas novas, eu vou colocando por aqui. Aqui eu planejei que eu quero lançar um segundo curso em abril, vamos ver se eu vou conseguir. Essa aqui é a visão do mês, o que eu fui anotando. Aqui nesse caderno eu vou anotando as coisas antes de acontecerem, como se fosse um planejamento. Depois eu mostro no planner para vocês como eu anoto depois que aconteceu. Então, as lives, tarefas, essa aqui inclusive eu posso marcar, que essa vai acontecer hoje, mais tarde, aqui no canal. Então, não preenchi tudo, preenchi onde era importante e tá tudo bem. Aqui, o controle da semana, a ideia do que eu vou escrever, e aqui começa o registro diário. Eu tenho optado por separar no meio, que eu acho que tem aproveitado melhor as páginas. E aí aqui é um controle da menstrual que eu vou fazer, coloquei as luas, quando muda a estação, as músicas que eu já usei do YouTube, que por enquanto foi só uma, mas já está aqui. Ideias para fazer no Pinterest, recompensas do caderno caneta, porque me planejei todo durante esse mês de janeiro. Então aqui as ideias das metas, o objetivo final é R$ 8.000 para eu conseguir comprar um iPad e a caneta e tal, mas qualquer valor próximo, quanto mais próximo melhor, né? A gente já vai bater 2.000, já tá ótimo, mas lógico que quanto mais a gente bate a meta melhor, né? A gente não tá nem no meio da campanha ainda. Então, aqui as ideias que eu fui fazendo, finalizando o curso do Caderno Caneta, todos os cursos que eu comprei em 2021, meus investimentos, né? Então, aqui, ó, mais registro diário, escrevi todo de preto. Aqui são algumas washes da Flores Pétalo que eu imprimi, né? Que ela disponibilizou lá no clube de leitura dela. Bem preto e branco mesmo, tranquilo. Fiz uns doodles de vez em quando, né? Os rabiscos. Bem, eu acho que ficou muito legal essa ideia dessa página, bem. Aqui eu já quis colorir um pouquinho. Fica legal, né? Esse padrão que vai seguindo. Bom, então aqui os posts do caderno narrativo eu tô anotando para eu ter uma ideia do que eu publiquei que dia. Falta preencher essa última semana. Não planejo sempre, não escrevo sempre, isso aqui eu registro depois que acontece. Eu não faço planejamento. E aí eu vou terminar de colocar, porque eu quero fazer um balanço mensal. Tô pensando, inclusive, fazer uma newsletter, né? Vou ver se eu vou dar conta de fazer, pegar essa pendência. Ou talvez eu mando só no Telegram, enfim. E aí que os posts tanto no YouTube quanto no blog. Despejo mental, quando eu percebi que tinha muita coisa na minha cabeça, dia 5 de janeiro, só abri uma página e fiz. Inspirações para o caderno e caneta. Então, vai construindo, né? Tem essa ideia, eu vou construindo a coleção aos poucos. As mandalas lunares, que eu acabei, vendi todas. A conversa com a Vanessa, do Caderno e Caneta. Não fiz um rabisquinho dela, porque eu já tenho um rabisco dela, depois eu mostro pra vocês. Mas eu fiz da Bia e da Fernanda também. Aqui o planejamento da semana, nova semana. A gente estava acabando, esse aqui é o sumário mais definido, a sumarização, né, de um dos capítulos da Grande Magia, o penúltimo. E depois eu mandei lá pro nosso blog, tá lá disponível para todo mundo. Isso aqui é a conversa de brincar com a Andrea. Aqui, quando eu comecei a fazer aula da Fernanda, foi dia 9 de janeiro de 2022. As alterações que eu fui fazendo no LinkedIn, inclusive eu vou ter uma conversa em breve com a Ana Paula, que ela vai falar muito sobre isso aqui pra gente. Eu coloquei, né, o curso por enquanto, eu vou mudar de plataforma, mas por enquanto tá no Classroom, então fui anotando, dá pra vocês verem que ainda tem algumas coisas pra fazer, mas o conteúdo já está lá, isso tudo é acessório, coisa a mais que eu quero fazer. Aqui o que eu falei com vocês no vídeo, né, que eu comecei a escrever o conteúdo da Fernanda aqui, até que depois eu vi que era muito importante migrar para um outro caderno, eu vou mostrar pra vocês depois, tá?
Então, aqui, vantagens da marcação de livro, objetivos, estratégias, identificação da hierarquia. Aqui foi um Reels que eu fiz lá pro meu IGTV e também pro TikTok. Também eu mandei lá pro meu departamento da UFV. Continua aqui a conversa, a aula do Fernando sobre código de cores. Aqui eu começo a escrever sobre o MAP, estratégias de leitura. E aí, então, a semana 3, é isso, gente, vai acontecendo e eu vou conseguir me localizar onde? No índex aqui na frente, que eu vou preenchendo à medida que as coisas vão acontecendo, né? Então, aqui leitura expressional, porque anotar, aí aqui já é a live com a Andréia, então aquilo foi um planejamento, aqui eu fui escrevendo à medida que a gente foi conversando, dia 14 de janeiro, aqui foi a conversa com a Fernanda, aí eu fiz um desenho, eu podia fazer da Andréia, né, vou ver se eu faço. Aqui o que eu tenho usado em 2022, eu comecei a estruturar, depois eu faço de novo, mas muito desses aqui vão aparecer aqui desse vídeo. Aqui eu comecei a marcar o que eu tinha estudado, que dia, mas eu sempre começo a fazer esse tracker de hábitos e no final das contas eu desisto. Mas enfim, é bom o esforço. Por esses dias foi muito satisfatório ter feito esse aqui. E eu comecei, vocês viram onde, né? Eu comecei aqui, foi por aqui mesmo, no dia 17 eu comecei, e aí eu fiz um pouco retrospectivo, mas enfim. O que eu quero fazer semanalmente, eu quero fazer diariamente, reunião que eu tive de um site que eu tô fazendo, e aí tem um caderninho específico para ele. Aqui são os cadernos em uso, eu já mostrei para vocês, tem um post inclusive aqui no YouTube, tem lá no Instagram também, e aí aqui eu tô anotando quais que são os caderninhos que eu quero mostrar para vocês. O desenho da maioria deles tá aqui, tem muitos que estão aqui que eu não vou mostrar porque eu não usei eles em janeiro. Aí a semana 4, a semana 5... É isso, gente. Eu escrevo o nome e listo as coisas. Aqui eu comecei a fazer os dias da semana para eu conseguir me localizar. Mas, no geral, eu coloco só as tarefas, porque isso tudo eu já tenho no Planner, né? Aqui, ideias que eu tive com o Tira do Papel. Gente, o Thiago, ele é sensacional. Crédito da fatura, espero que você não tenha gastado muito tempo vendo. A universidade pessoal, né, coisas que eu quero estudar, e eu comecei a partir do dia 24 de janeiro, e a ideia é eu ir elaborando, principalmente final de fevereiro, que eu vou entrar de férias da UFJF, vai dar para eu dar uma bombada, assim, conseguir concentrar mais. Aqui eu estudando sobre as plataformas para colocar esse curso e os próximos, então na Udemy, a questão do PayPal, enfim, algumas ideias de cursos, inclusive deixam aqui nos comentários para mim, fazendo um favor, quais cursos vocês querem, qual que vocês querem logo na sequência do Caderno e Caneta, que é uma organização, né? Resumo visual, estudos, planejamento para professor, questão de mães, cadernos infantis, outras sugestões, deixam aqui para mim que eu vou fazer, tá? Mais registro diário, e aí eu sempre marco, ó, o outro acabou na página 77, é aquela ideia lá de fazer o encadeamento de um caderno para o outro. Então, aqui, ó, acabei meu registro diário na 77, vai para 116. Aqui eu coloco de novo na 116, antes estava na 116, estava na 77. E aí, comecei a anotar as tarefas aqui também. Ajudou, mas não sei até que ponto confundiu do registro semanal. É isso, gente. A gente vai testando e vai vendo se vai funcionando, né? Aqui ficou bom porque eu fui fazendo, eu podia ir vendo sem ter que ficar voltando nas páginas lá da semana. Uma sugestão é você sempre deixar o registro semanal do lado do registro diário. Eu não fiz dessa vez, vou ver se para fevereiro eu me estruturo melhor. Que ideia de compras que eu precisava, que inclusive eu já fiz isso aqui ontem. Comprei sal, açúcar. Montar fevereiro eu vou montar logo em seguida. Folhear janeiro é isso que eu estou fazendo agora. É muito bom, né, gente? Marcar a medida que a gente vai fazendo. Então, isso aqui eu fiz ontem, uma ideia de semana. Não sei o quanto que vai ajudar, mas a gente vai testando. O que eu anotei ontem, ainda era janeiro. Hoje aqui já é fevereiro, mas tudo bem. Tá um do lado do outro, não ligo. Mais ideias de vídeo, mais ideias tanto pro Instagram quanto pro YouTube. Conversa que eu tive com a Bia, eu fiz um rabisquinho dela. E é isso, acabou esse caderno por agora. E ele tá quase no fim, né? Aqui, ó, tô na página 126 de 158. Então, vocês sabem que em breve vai acabar e é isso aí. E junto com esse caderno, essa capinha da Déia, eu carrego esse aqui, ó, que é o caderno do Apoia-se. Eu não tenho certeza se eu posso mostrar pra vocês, eu espero que eu possa. Eu vou anotando à medida que a campanha tá acontecendo. Então, ideias, o que eu quero, qual que é o investimento, ideia com o clubinho da Flores, eu queria ver quais as metas que ela usou, as recompensas, quem já falou que tinha interesse, inclusive muita gente falou que tinha interesse e ainda não fez, hein? Será que ainda estão esperando alguma coisa? Eu fiz aqui um calendário dos dias que eu tinha para montar o curso, desde 25 de fevereiro até dia
2 de janeiro, já que ele estreava dia 3. Não escrevi muita coisa, mas foi bom, assim, para ter uma ideia de que estava acabando, enfim, as ações. Isso aqui, o Apoia-se, eles têm tipo uma apostilinha que eles sugerem para as pessoas que vão fazer os cursos, pra gente ir respondendo por que fazer o curso, a checklist, olha só, já fui fazendo tudo aqui. Eu fiz um rabisco, né, da visualização do curso para as pessoas vão fazer. Isso aqui são os destaques lá no Caderno e Caneta, que é um Instagram exclusivo para os apoiadores. Então aqui foram as ideias aqui foram as ideias que eu fui fazendo. E aí depois eu fiz em post-it também para poder tirar foto, para ficar lá mais bonitinho, inclusive para ficar lá no Apoia-se. Podem acessar. As metas, a gente tá quase fazendo 2.000 e aí eu tô colorindo. Ideias, né, das coisas, próximos cursos, infoprodutos, enfim. Que eu fui anotando os apoios à medida que eles foram ao longo dos dias, o que a gente foi fazendo, que as metas que a gente foi atendendo, se eu liberei zine, que eu fui liberando, enfim, tá tudo aqui. Aqui foi pra fazer eu fiz pra poder gravar o primeiro vídeo explicando porque o apoio, esse é o vídeo da campanha. Eu fiz isso aqui, achei que foi bem legal. Planejamento, então essa aqui foi a ideia do que eu podia ir fazendo. Vocês vão ver que pra frente eu tô anotando separado o que tá realmente acontecendo. O resumo do método Bullet Journal que eu fiz no Zine, inclusive para os apoios a partir de R$8 eu vou gravar 2 vídeos extras explicando exatamente o que tá no Zine e o que desenvolvendo um pouco mais para você que talvez não tenha tanta facilidade com esse livro. Eu fiquei sabendo que muita gente tem dificuldade. Então aqui posts que eu vou fazer no Instagram, no caderno narrativo, no caderno caneta, meus apoiadores, os posts que eu vou fazendo no mural, ideias, e os apoiadores eu vou anotando, por quê? Porque eu quero saber o nome da pessoa e o arroba delas no Instagram para poder aceitar, né, elas lá, porque é só para apoiadores, enfim. Ideia do curso no site, a arte que eu falei para vocês, as metas, à medida que foram realmente acontecendo, fui colocando aqui. O Classroom, aqui então são as pessoas, o nome delas e o arroba delas mesmo. A página no site, a votação do livro, enfim, vai ficando tudo aqui. E obviamente que tem um index também. Bom, o segundo caderno que eu mais usei depois do caderno de tudo, obviamente, foi o meu caderno da faculdade. É esse aqui, desde o começo do período, olha só, já mostrei pra vocês. Já tem inclusive um folheário e aqui eu marquei, porque eu comecei a escrever em janeiro, olha. Então, aqui foi a aula de hinduísmo, aqui a aula de contemporânea, e é isso. Já falei com vocês que eu vou escrevendo em ordem cronológica, um depois do outro. Geralmente eu escrevo só de preto, e aí eu coloro só o título, assim, pra lembrar qual que é a disciplina, e faço aqui também uma cor, ó. Então, aqui foi tudo de uma aula só. Aí, aqui foi um trabalho, então, em vez de estar escrito em preto, está escrito com uma caneta da cor da disciplina, porque eu sei que fui eu que escrevi. Aqui é a continuação da aula. Mais estudo, porque eu tinha que apresentar o trabalho. Isso aqui é um vídeo, né, analítico do professor, então não foi o momento da aula, eu resolvi escrever com essa caneta para eu conseguir separar. Esse professor de Contemporânea 2 sobre o século XX, né, ele gosta de gravar vídeos explicando os textos e eu gosto de deixar anotado aqui junto. Aqui ainda é aquele estudo, né, vocês estão vendo que eu gastei bastante tempo, era um seminário sobre anarquismo. Contemporânea 1, que é do século XIX. Aqui é Brasil Império, tá de roxo, né? Outro dia. Hinduísmo de novo, aí muda a cor, vocês estão vendo, né? Aí vai acompanhando aqui, ó, mais estudos que eu fui fazendo, uma avaliação entre fascismo, nazismo e socialismo. Comparado também comunismo e anarquismo, enfim. Então é isso, ó, eu vou anotando aqui a data com esse carimbo, mas dá pra fazer de outra forma. Então eu escrevi bastante, aqui eu fui me organizando, inclusive a organização que eu preciso fazer eu vou anotando aqui. Esse aqui foi um trabalho que eu entreguei ontem, então tá bastante de roxinho, tá vendo na aula? E é isso. Bom, deixa eu ver aqui quantas páginas que eu escrevi só em janeiro. Foi da 96 até a 142, pra vocês verem, foi mais de 50 páginas, quase um por dia. E aqui é os resumos que eu faço dos livros que eu tô lendo. E eu não escrevi muito, não. Foram só dos que eu precisei realmente. Então, aqui, ó, do movimento fascista. Aqui continua. Tá lá na Itália, né? Por isso que eu fiz a bandeira. Esse aqui do Estado Novo Português. Do judaísmo. E eu só vou fazendo, gente, quando eu preciso. Aqui do Bakunin também. E o final aqui. Daquele de roxinho, eu mostrei pra vocês no Instagram do Rabiscando a gente aprende.
mas no final das contas eu senti que não tinha necessidade de fazer o resumo visual, por isso que ele não tá aqui. O caderninho de apoio da UFV e da UFJF que eu mostrei pra vocês, começa a anotar aqui então, quando volta às aulas da UFJF, o que eu preciso fazer. Inclusive esse aqui, ó, eu fiz, posso ir marcando. Tem alguns que eu marco no dia, tem outros que são coleções atemporais, digamos assim, né? Esse aqui também eu já fiz. Isso aqui tudo eu já fiz, olha. Ótimo, né? Ai, tudo ok nessa página, bom demais. Então, aqui, ó, o seminário, o planejamento que eu tinha que escrever, o outro trabalho lá. Então, eu vou anotando tudo aqui que eu preciso imprimir. E é isso. Eu só escrevo o que precisa, o que tem necessidade. Bom, eu comecei 2 novos cursos. Vou mostrar de uma vez. 2 novos cursos. Um é de sânscrito e esse é só o caderno. Na verdade, é Devanagari. E aí eu comecei a escrever no primeiro encontro, o que a gente fez, os exercícios, no segundo encontro, o que a gente fez, e a ideia é ter um caderno exatamente para isso. Aqui também é o caderno do Na Lousa, eu já falei com vocês também, eu estou acabando, já eu perco acesso a ele. E eu tô escrevendo ele aqui no caderno. Ele vai acabar agora em fevereiro, inclusive eu preciso terminar. Isso aqui são as anotações que eu vejo que não dá para escrever na apostila, que eles têm uma apostilinha. Eu vou anotando muitas coisas aqui, marcando, na verdade, muita coisa que ele fala aqui. E as coisas que eles não falam, que eu sinto que é importante, eu anoto nesse caderninho. Aqui é o caderno de estudo. Eu falei que é tudo relacionado à escrita. Ele começou com outro objetivo, esse caderno, mas enfim. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu anotei em janeiro. Olha só, aqui tá o index, então, da Fernanda, que eu falei com vocês. Então, eu anoto o que é, a data. Isso me ajuda muito a me localizar na disciplina. O que eu fui estudando por dias do mapa, né? Isso é bem legal. Aí, então, aqui as anotações sobre anotações, que eu fui fazendo à medida que ela vai explicando. Então, a parte sobre estratégia de leitura eu deixei no outro caderno, porque é algo que me interessa, mas não tanto. E a página de escrita eu deixei aqui, tô escrevendo na sequência, um depois do outro. Fui fazendo até onde ela liberou. Esse aqui é um index da pós-graduação em neurociência do Descomplica, que eu não consegui terminar e eles terminaram o meu acesso sem nem me avisar, gente, tô super indignada. Aqui é a estrutura do Na Lousa, que eu tô fazendo bem direitinho, então aqui tá a estrutura, coloco o nome do tópico, a data, aqui eu coloco as ideias que eu vou tendo, as ideias bem pontuais. Eu tô acabando, eu já tô aqui ó, no módulo 5, 7, que eu preciso acabar, eu vou acabar isso hoje, amanhã no máximo, e umas brevíssimas anotações somam como placebook para nossa conversa com a Fernanda. Inclusive, eu já tinha começado a fazer aqui, ó, em dezembro, mas eu resolvi fazer separado por questão de referências distintas. Aqui também no final, ó, eu fiz tipo um índice de todos os meus cursos que eu comprei lá na Doméstica. E aí eu também tô anotando assim, ó, e me ajuda bastante. Deles eu resolvi deixar assim separado, porque eu sempre reacesso. Então esse caderno basicamente é sobre isso. Inclusive eu tenho um índice sobre ele também. Acho que tá atualizado também. Aqui no caso é índice, porque eu deixei no final também. E aí eu vou anotando todos os tópicos que estão no caderno, página por página, enfim. E vou enumerando só à medida que eu vou usando, óbvio. Então vocês estão vendo que aqui tá enumerado, aqui no final não está. Esse caderno é da Flores Pétalas, se alguém for me perguntar. Ele é maravilhoso, né? Então é isso, meu caderno de estudos pessoais, principalmente sobre anotações. E esse aqui já é um caderno de furtos, que eu conversei, inclusive, com a Fernanda sobre isso, né? Esse aqui é uma ideia dela e é por isso que eu escrevi, a ideia da gente registrar as coisas à medida que a gente acorda. Então, ideias para eu ir roubando, né? Aqui as ilustradoras que eu mostrei para vocês, o que furtar, a parte do escreva. E aqui no final tá, também escrevi isso em janeiro, os resumos do livro Essencialismo que eu desenvolvi, o segundo zine, que também vai ter um vídeo só sobre ele aqui. Então foi isso, eu escrevi bastante nesse caderno também em comparação aos demais. Vou mostrar aqui pra vocês os meus planners, já falei com vocês que são 3 que eu estou usando. Esse é o pessoal, onde eu concentro as coisas mesmo. Esse aqui só de coisas de estudo, principalmente de faculdade. E esse aqui eu vou usando ele para registrar mesmo. Esses dois são planejamentos. Esse aqui são um registro mesmo das coisas que foram acontecendo do caderno narrativa. Vou mostrar pelo mais importante, digamos assim, o oficial primeiro. Bom, então a gente chega aqui. Olha, eu já tinha escrito no começo, pra quem não sabe, né? O planner lá da Austrália. Gente, eu vou deixar assim, vocês vão ver que aqui embaixo eu fui anotando as minhas finanças. Não acho que eu preciso deixar tão assim para todo mundo, né? Então, essa aqui é a visão inicial, planejamento anual, que eu
quase não escrevo muito, metas e desejos, compras, planejamento, que eu coloquei, gente, visualização. Ah, quem sabe eu consigo fazer esse carro vir pra minha vida, uma casa com piscina, coisas que eu tinha que ir fazendo, que eu tinha que definir datas, enfim, fui colocando aqui. A gente foi no cinema, eu coloquei aqui, quero ver se eu faço tipo uma visão do mês, não tenho certeza se eu vou conseguir. Essa aqui, então, é o registro, se eu mostrei lá no caderno pra vocês, na visão, né, mensal, olha, eu vou até mostrar de novo. O planejamento das coisas antes deles acontecerem, aqui eu já vou anotando depois que aconteceu. Funciona como... Gente, o meu gato derrubou o trem aqui. Tomara que não tenha quebrado. Merlot. Ai, e esse aqui é como se fosse a... Nossa, gente, tô até impactada, mas vai tudo certo. Como se fosse um index do que eu vou registrando diariamente. Então, eu consigo localizar o que aconteceu, que dia do mês. Isso é bem legal. E aí, aqui já começa as questões de finanças, que eu mostrei pra vocês. E aí, eu vou deixar aqui pra baixo pra vocês não verem. Então, essa parte aqui, eu vou anotando sempre as coisas que eu vou adquirindo, né? Os gastos. Então, aqui vai sendo a ideia da visão da semana. Aqui o foco, né? Que é o foco de cada semana. E dá pra vocês verem que foi o curso do caderno e caneta. Não fui fazendo as coisas no dia, da forma como eu fui separando aqui. Eu fui fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas foi legal ter tudo registrado numa página dupla. Aqui já volta, né? As aulas da UFJF. Apoia-se aqui. Então, eu vou notando, ó, que dia que eu vou ter aula, que horário. E aqui eu fiz isso aqui do horáriozinho aqui do lado. Então, aqui eu escrevo como se fossem os destaques, o que precisa ser feito naquele dia. E embaixo eu coloco os meus compromissos, que são coisas que tem data e horário para acontecer. Então, eu vou anotando aqui, coloquei umas plantinhas depois da color lilás, só para dar uma graça aqui, né? E aí, eu vou anotando aqui também, ó, no sábado e no domingo. Infelizmente, é uma coluna só para os dois. E aí, eu aproveitei essa divisão aqui mesmo da prioridade e tal. Deixou isso aqui no sábado, isso aqui no domingo. Não tenho usado muito também. Aí eu coloquei uns adesivos bem esporádicos, mas eu gosto de escrever primeiro e depois eu preencho com adesivos. Outras ideias que eu quero fazer quando acabar a aula da faculdade, enfim. E aí aqui as minhas tarefas que eu tenho que ir resolvendo, alguns já planejamentos. Ainda não tem nada, porque vai começar hoje. E aí essa visão dessa semana que iniciou ontem, para vocês terem uma ideia como que eu vou escrevendo à medida que as coisas vão acontecendo. Algumas coisas aqui eu posso deixar, ó, entendeu? Então aqui eu uso esse espaço para anotar as coisas que eu gastei. Tem sido bem legal, inclusive, para me segurar, para não gastar demais. E aí aqui são os destaques que eu preciso resolver nessa semana. Então ontem o que eu tinha que fazer era entregar, era essa função, gastei minha vida, mas eu consegui. Tinha vários outros compromissos. Hoje a semana tá um pouco mais tranquila, o dia. E é isso, é a visão da semana que eu tenho. Esse aqui é o da faculdade, vou mostrar pra vocês desde o começo também, porque eu já não mostrei. Esse aqui é um bloquinho da Bia do Pretelier que veio, ficou perfeito, né, gente, o tamanho. Aqui eu usei essa artezinha da Flores Petalum, fiz um desenho meu, que eu quero fazer, meus projetos quase não anotei, não tem muita coisa. A ideia do que tá acontecendo nessa semana, nessa primeira semana, né, então as aulas, os horários, mas foi só porque tinha espaço mesmo. A visão também aqui, ó, fui anotando só as coisas muito importantes, porque a maioria das coisas estão concentradas lá no meu planner mesmo, então só coloquei quando que volta a aula, quando acabar a aula, foi só isso que eu precisei, o resto tudo ou tá lá no meu caderno, né, que eu já mostrei pra vocês que ele tem uma visão também do semestre só, e esse aqui, então, o semestre começou em outubro, termina em março, e aqui eu tenho uma visão, do ano mesmo, né, então seria essa parte aqui, é um período, e esses outros aqui vão ser outros 2 períodos que vão acontecer em 2022. Eu não me confundo, porque eu sei exatamente o que eu anoto aonde, e tem a ideia também, né, gente? Tem coisas que eu sei que onde eu vou olhar é naquele lugar específico, geralmente no meu planner, no caderno de tudo, ou no caderno de tudo oficial, digamos assim, né, dos estudos, que qualquer data que eu precisar vai estar aqui, mas eu gosto de anotar algumas coisas assim para ter uma ideia, né, para ter mais à mão. Essa aqui é a visão do mês, ele já vem pronto, né? O problema do planner é isso, mas enfim, eu separei tarefas, atividades da UFJF e atividades da UFV. Eu separei em 2. E aqui eu fui anotando pelas cores os dias que eu tenho aula. Então, comecei o mês tendo 3 aulas só da UFJF e aqui no final, na última semana praticamente de janeiro, começou as aulas da UFV também, que tem aulas com encontros síncronos, são só
uma disciplina, que tem 2 vezes por semana, e aí eu colori de verdinho. As outras 2 disciplinas não tem encontro, por isso que não tem cor delas aqui. Aqui eu fiz uma lista de tudo que eu precisava fazer, que estava de pendência, que eu precisava ler, resumir. Foi muito legal ter isso, porque eu voltava sempre. Dá pra ver que tem uns 3 textos, 2 de uma disciplina e 1 de outra que ainda falta. Aqui as outras 3 disciplinas que não tem texto ainda, porque começou depois, enfim. Ainda vai engatar quando a outra tiver acabado. Aí eu coloquei o apoia-se aqui também só pra constar, porque eu fiquei por conta disso, né, na semana. E aí que basicamente eu vou anotando as coisas que vão acontecendo. Então vai funcionando de index pra eu lembrar o que aconteceu cada mês. Não sei se vocês lembram, no ano passado eu tinha um planner que eu via o mês inteiro. Era um planner A4 que ele abria, ele ficava A3, ele é um tamanho muito bom, mas ele é bem difícil de carregar. Esse aqui eu acho que tem mais fácil de carregar na bolsa, quando precisar, enfim. E também porque eu queria testar um novo, então eu vou anotando só as aulas que vão acontecendo mesmo. Aqui as leituras que eu fui fazendo, às vezes eu anoto, às vezes eu não anoto, mas eu gosto de ter esse lugar aqui. Então é isso, não tem muita novidade. Aqui dá pra vocês verem que eu já fui lendo bastante, inclusive eu escrevi até de lapisinho. Não sei se vai dar certo, não gosto muito de lápis, mas enfim. Basicamente o texto que foi trabalhado, o que era pra ser entregue. Aqui o sânscrito, então eu fiz as vogais que a gente estudou, fui fazendo aqui. E essa aqui é a semana que a gente tá, as coisas que vão acontecendo, aula de natação, que dia que eu tenho aula de yoga, enfim. Grupo de estudos. E aí aqui pra fevereiro eu só colori também, preciso passar o verdinho, que a aula do verdinho começou também. E as pendências, inclusive, que são para esse mês. As pendências que eram para janeiro, que eu entreguei a semana passada, não tá aqui, porque não é desse mês. Desse mês ainda não resolvi nenhuma pendência, até porque nenhuma é para hoje. Tem uma para dia 3, quinta-feira, e vai dar tudo certo. Bom, então é isso. E eu vou anotando à medida que vai acontecendo. E já o meu planner do caderno narrativo, eu já falei com vocês que ele é só resumo. Eu peguei o papel da Color Lilás, que ela embrulha, né, as encomendas, e eu fiz aqui, daí eu só escrevi, coloquei meu arroba aqui também pra ficar bem localizado. Da Cambridge. Quase não anoto coisas, porque é só o planejamento, eu só anoto mesmo depois que aconteceu. É para eu poder chegar no final do ano e falar assim, não, gente, deixa eu ver o que eu fiz do caderno narrativo em 2022. E aí vai estar tudo registrado aqui. Também só vou completando depois que acontece. Então, as metas, quando foram batidas. Não tem muito espaço também. Aqui sim eu uso de planejamento, principalmente das lives. Então dá pra vocês verem que em janeiro teve muita, né, ó. Teve toda sexta-feira de janeiro. Fevereiro a gente já tem 2 marcadas. Eu vou marcar mais outras 2. E vai acontecer esse batidão enquanto o Apoia-se estiver aberto. Depois eu vou dar uma aliviada, gente, porque tá muito pesado pra mim. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Aqui eu não planejei, porque ainda não tem, tá muito longe. E aqui eu fui anotando, ó, o que eu fui postando. E aí eu fiz tipo uma legenda. O quadradinho é Instagram e esse triângulo aqui é o YouTube. E eu tô pensando em alguma coisa pro site, pro blog também, pro Pinterest. Eu até já sei qual que é, qual que eu vou fazer. E aí eu vou anotando aqui então o que vai acontecendo. Aquela ideia de índice também. Então eu faço aquela lista do que foi cada dia aqui no meu caderno de tudo. Não sei se eu vou localizar fácil aqui agora, mas aquela listinha que eu fiz pra vocês dos posts, né, aqui, ó, da semana. E aí depois que eu anoto aqui, eu venho aqui e preencho pra eu ter essa visão do mês, porque eu vou mudar de caderno várias vezes em 2022 e eu quero ter tudo concentrado aqui. Mas vocês estão vendo que isso mesmo é acessório. Obviamente as outras páginas não estão registradas porque nem aconteceu. A minha base mesmo é o meu caderno de tudo, é o caderno de tudo também da faculdade e é o meu planner. O resto tudo vocês estão vendo que é um desmembramento, mas se eu tiver que escolher, são isso aqui que é a minha base, que vai me estruturar. O resto tudo basicamente é caderno de apoio. E aí, como eu sei que vocês vão acabar me perguntando, como eu tenho usado minha mandala lunar, sim, estou usando, só que eu não estou usando tão religiosamente quanto as pessoas talvez usem. Coloquei aqui minha fotinho. Esse aqui, gente, é o do ano passado, que minha filha mordeu tudo, olha só. Mas enfim, eu tô usando ele mesmo, porque eu tô usando da mesma forma. Eu quase não tô usando cores, mas no meu diagrama lunar, vou mostrar pra vocês. Eu só anoto as coisas que são importantes mesmo. Então aqui, ó, que quando faz a transição, eu gosto de mostrar, né? Então, quando começou a lunação, quando acaba, eu vou anotando as coisas na hora que elas acontecem. Por enquanto que eu tô anotando quando eu fiz aula de yoga, quando eu fiz aula de natação, quando eu fiz os encontros de sânscrito, que tem sido importante. Eu anoto assim, quando eu tive dor de cabeça, quando o sangue começou a descer.
Aqui também nessa visão da lua eu só coloco quando eu comecei a menstruar, que eu acho isso importante para eu perceber os meus processos, mas eu não escrevo nada muito além disso, eu só uso realmente o diagrama quando eu quero guardar aquela informação. Eu tava de férias, né? De férias, viajando na casa da minha madrinha. E aí eu não tinha levado minha mandala lunar, que era mais um peso, e aí eu comecei a fazer depois. Comecei anotando o dia errado, mas enfim, aqui eu só tô registrando as gratidões do dia. Preciso terminar, mas aqui a live que eu tive, aqui que eu comecei a reescrever foi quando a gente chegou, ó. Então já tá mais desenhadinho, eu vou anotando as coisas que eu sou grata, aqui os resumos que eu fiz, que eu gostei bastante, onde que eu fui e tal, o que eu fiz. E é isso um pouco a visão pra vocês. Aqui esse dia que eu ainda não acabei, mas a maioria já tá toda registrada aqui. Fica bonitinho, né? Então é isso. O caderno e caneta, obviamente, esse foi um caderno que eu fiz ele inteirinho em janeiro, mas eu não posso gravar o folhear para vocês porque ele é exclusivo dos apoiadores a partir de R$32, mas eu vou mostrar o finalzinho que não tá disponível para eles lá ainda, que vai estar disponível, mas isso aqui pode ser público. Então, basicamente, é o index do curso, eu fui anotando aqui, então, à medida que eu fui desenvolvendo, eu fui colocando aqui. Inclusive, eu posso até gravar um folhear para os apoiadores, vou ver se eu faço isso. Aqui eu fui produzindo depois do curso, então é de apoio, complementar. E aí aqui eu tô fazendo uma coisa diferente. Eu disponibilizei todas as fotos do caderno, das páginas do caderno como formato de apostila, mas eu também tô disponibilizando cada página ligado a cada unidade das aulas para acompanhar mais facilmente, né? E aí eu tô fazendo aqui, ó, escrevendo à medida que as coisas vão acontecendo. Não sei se eu fiz um index do caderno, eu acho que não, porque acaba que o index do caderno é exatamente isso aqui. Posso fazer depois também. Voltar às minhas aulas no meu estúdio de yoga, e aí eu peguei esse caderninho foférrimo, e tudo que for relacionado a ele eu vou fazer aqui. Desenhei uma flor de lótus com uma caneta permanente, já mostrei pra vocês, já fiz o index, deixei 2 páginas, os livros que a gente leu em 2021, os estudos das deusas tântricas que a gente fez por dia, estudo das emoções que eu quero reassistir, o que aconteceu na aula, um asana que eu achei legal, um mantra. Eu só vou anotando as coisas que me chamam muita atenção. Ontem teve nosso grupo de estudo e é isso que eu vou escrevendo aqui nesse caderninho. Tem esse também, penúltimo, gente. É o caderno do site lá que eu falei que eu tô desenvolvendo. Eu comecei a fazer a ideia dos posts do clubinho aqui, também as atualizações que eu quero fazer no meu site. E esse aqui as ideias para o site que eu tô construindo com o pessoal. Tem pouca coisa, mas eu gosto de deixar separado aqui. E esse caderninho A6 é o que eu carrego na bolsa, dentro da carteira. Eu anoto as coisas que eu preciso resolver na rua. E algumas ideias que eu vou tendo, eu vou anotando aqui também. E aí eu ando com ele dentro da minha carteira. Eu arranjei uma carteira maior só para caber ele. E aí vai aqui, ó, o caderno e a caneta, facinho de registrar. Gente, é isso. Ficou um vídeo super longo, mas eu consegui. Acho que eu mostrei todos os cadernos, não perdi nenhum. Então, aqui a mandala lunar. Esses aqui são os acessórios, né, que eu falei com vocês. O registro dos posts, esses cadernos aqui do curso, do yoga, né, do meu estúdio, dos sites que eu tô desenvolvendo, que são 2 paralelamente, o planner da faculdade, o arquivo de furtos que eu comecei nesse mês, caderninhos de cursos específicos, caderno de estudo sobre narrativa, sobre escritas, meus resumos da faculdade. Esse aqui é o apoio da faculdade e também os meus queridinhos, que são minha base também do meu sistema, da minha estruturação. Teve alguns cadernos que não apareceu aqui, que eu já tinha falado com vocês, mas é porque eu não usei em 2020, em janeiro, né, de 2022. Inclusive, eu acho que eu usei caderno até demais. Mas por isso, né, a gente tá em casa, tem essa possibilidade de não precisar ficar carregando. Vocês imaginam se eu estiver aqui na rua carregar esse tanto de trem, né, gente? Não tem condição. E aí eu tô anotando porque eu tô em casa mesmo. E é isso, eu quero deixar aqui pra vocês, porque eu acho que é bom, né, pra visualizar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha tirado as dúvidas de vocês. Pretendo fazer isso ao longo de todos os meses e vamos ver se vai dar certo. Vocês me falam se vocês gostaram para eu continuar fazendo ou não, tá bem? E que venha fevereiro.
Até a próxima, gente!